A pradaria do Texas se estendia infinitamente sobre o sol escaldante quando Zorro e Tonto chegaram à aldeia Comanche de Antílope Veloz. O acampamento estava localizado em um vale fértil próximo ao rio Brazos, onde cerca de 50 teipes formavam um semicírculo protetor. Mas a atmosfera estava longe de pacífica. Guerreiros com rostos pintados montavam guarda nervosa no perímetro. Mulheres recolhiam crianças apressadamente para dentro das tendas, e anciãos se reuniam em círculo solene no centro da aldeia. Tonto havia recebido uma mensagem urgente de seu primo distante, Lobo Cinzento, pedindo ajuda desesperada. Nas últimas 6 semanas, colonos brancos vinham invadindo terras garantidas aos Comanche por tratado federal, queimando campos de caça, envenenando fontes de água e atacando grupos de caça isolados. 3 jovens guerreiros haviam sido mortos em emboscadas, suas mortes provocando clamor por guerra entre os mais jovens da tribo. Chefe Águia Dourada, líder sábio de 70 anos, lutava para manter a paz, sabendo que guerra aberta resultaria em massacre de seu povo pelas tropas do exército. Mas sua autoridade estava sendo desafiada por Touro Bravo, um guerreiro de 30 anos que exigia vingança imediata e violenta. Dentro da grande tenda cerimonial decorada com símbolos sagrados pintados, o Zorro e Tonto foram recebidos pelo Conselho Tribal. Chefe Águia Dourada, seu rosto marcado pelos anos e pela sabedoria, vestia o cocar completo de penas de águia reservado apenas para as ocasiões mais importantes. Ao seu redor, sentavam-se 12 anciões, homens que haviam guiado o povo Comanche através de décadas de mudança e conflito. O cachimbo sagrado foi aceso e passado em círculo solene, selando a confiança entre todos presentes. Águia Dourada explicou a situação com voz pesada de preocupação. Um homem chamado Jedediah Coach havia chegado à região 6 meses atrás, alegando ter comprado léguas de terra que incluíam território garantido aos Comanche pelo Tratado de Medicine Lodge de 1867. Ele trouxera a escritura aparentemente oficial, assinada por um juiz territorial, transferindo propriedade de terras que o governo federal havia prometido solenemente aos Comanche, enquanto as águas correrem e a grama crescer. Coach não viera sozinho. Ele trouxera 30 homens armados que ele chamava de trabalhadores de rancho, mas que eram claramente pistoleiros contratados. Quando os Comanche protestaram pacificamente, apresentando suas próprias cópias do tratado, Coach riu e mandou seus homens expulsá-los à força. Do topo de uma formação rochosa, a 500 metros de distância, o Zorro e Tonto observaram o rancho de Jedediah Coach. Não era construção comum de fazendeiro, era uma fortaleza militar. Muros de madeira de 3 metros de altura cercavam completamente o complexo, com torres de vigia em cada canto ocupadas por homens armados com rifles de longo alcance. Dentro do perímetro fortificado, via-se uma casa principal de 2 andares construída como blockhouse defensivo, estábulos para 50 cavalos, depósitos de suprimentos e um poço artesiano. Bandeiras americanas tremelavam em mastros, uma tentativa transparente de dar aparência de legitimidade à ocupação ilegal. Guardas patrulhavam em turnos organizados militarmente. Estes homens não eram cowboys comuns, mas veteranos endurecidos de guerra, provavelmente ex-soldados confederados ou caçadores de recompensa sem escrúpulos. O Zorro contou pelo menos 25 homens visíveis, e provavelmente havia mais dentro dos edifícios. Coach claramente esperava resistência e estava preparado para a guerra. O que o tornava tão confiante de que poderia violar um tratado federal abertamente? Devia ter proteção poderosa em algum lugar na cadeia de autoridade territorial. A cidade mais próxima, Red Rock, estava a 20 milhas do rancho de Coach e da aldeia Comanche. Era uma comunidade dividida amargamente sobre a situação. Enquanto Zorro e Tonto cavalgavam pela rua principal, podiam sentir a tensão no ar como eletricidade antes de tempestade. Alguns comerciantes acenavam respeitosamente, homens que haviam comercializado pacificamente com os Comanche por anos e dependiam de suas relações cordiais. Mas outros olhavam com hostilidade aberta, especialmente os homens reunidos na frente do salão Red Bull, propriedade de um associado de Coach. Estes eram colonos mais recentes, trazidos por promessas de terra barata, muitos compartilhando o preconceito de Coach contra os nativos. O xerife local, um homem chamado Tom Bradley, de 50 anos, encontrou Zorro na frente de seu escritório.
Bradley era figura trágica, homem honesto preso entre dever legal e pressão política. Ele reconhecia que os Comanche tinham direito legal às suas terras sob tratado federal, mas o juiz territorial Hamilton Blackwood havia declarado publicamente que a escritura de Colt era válida. Bradley não tinha autoridade para desafiar um juiz territorial e, sem apoio do Exército Federal, que estava ocupado demais para investigar, estava impotente para fazer cumprir o tratado. O juiz Hamilton Blackwood mantinha escritório no Tribunal de Red Rock, um edifício de 2 andares que era o mais impressionante da cidade. Blackwood era homem corpulento de 45 anos, vestindo um terno caro importado de Nova York, dedos gordos adornados com anéis de ouro, barriga proeminente testemunhando banquetes frequentes enquanto outros passavam fome. Ele recebeu o Zorro com cortesia superficial, mas olhos calculistas. Quando questionado sobre a validade da escritura de Colt, Blackwood produziu documentos elaborados que pareciam oficiais. Carimbos impressionantes, assinaturas floreadas, linguagem legal complexa. Ele explicou condescendentemente que o Tratado de Medicine Lodge continha cláusulas de exceção, permitindo venda de certas parcelas se o governo determinasse que não eram essenciais para sustento tribal. Um levantamento oficial havia supostamente determinado que as terras reivindicadas por Colt caíam nesta categoria, portanto a venda era perfeitamente legal. Era uma mentira elaborada, claro. O Zorro sabia que nenhum levantamento legítimo havia ocorrido e o tratado não continha tais cláusulas. Mas Blackwood tinha poder territorial para fazer suas decisões serem aceitas localmente, mesmo que fossem eventualmente derrubadas por tribunais federais superiores, processo que levaria anos. Enquanto isso, os Comanche seriam despejados de suas terras ancestrais. Deixando Red Rock ao entardecer, o Zorro e Tonto não chegaram nem a 3 milhas antes da emboscada. 6 atiradores posicionados nas rochas acima da trilha abriram fogo simultaneamente, uma saraivada de balas assobiando através do ar. Mas os instintos afiados de Tonto haviam detectado o cheiro de cigarro momentos antes, dando-lhes aviso crucial de segundos. Ambos os heróis se jogaram de suas montarias, rolando para a cobertura atrás de rochas, enquanto Silver e o cavalo malhado galoparam para a segurança instintivamente. Os atiradores eram profissionais, homens de Colt, sem dúvida, enviados para eliminar os interferentes antes que pudessem causar problemas reais. As balas martelavam as rochas protetoras, fragmentos de pedra voando. O Zorro retornou o fogo com seus revólveres, não visando matar, mas forçando os atiradores a se abaixarem, estragando sua mira. Tonto, com olhos aguçados como águia, identificou a posição de cada atirador e começou a eliminá-los metodicamente, não com balas, mas com rochas atiradas com força e precisão incrível que o nocautearam ou desarmaram. A emboscada, que deveria ter sido execução rápida, transformou-se em retirada precipitada quando os atacantes perceberam que haviam subestimado gravemente suas presas. Em 10 minutos, todos 6 haviam fugido, deixando apenas chapéus caídos e cartuchos vazios como evidência de sua falha. Retornando à aldeia Comanche ao amanhecer, com as evidências roubadas, o Zorro e Tonto encontraram a situação deteriorada perigosamente durante a noite. Touro Bravo, guerreiro jovem e impulsivo cujo irmão havia sido morto pelos homens de Colt, havia reunido 15 jovens guerreiros e declarado que não esperaria mais por justiça do homem branco. Eles estavam pintados para a guerra, armados com rifles, arcos e lanças, preparando cavalos para ataque imediato ao rancho de Colt. Chefe Águia Dourada confrontava Touro Bravo no centro da aldeia, sua voz velha, mas ainda poderosa, ecoando com autoridade. Ele implorava aos jovens para esperarem mais alguns dias, dar ao Zorro chance de trazer justiça legal. Mas Touro Bravo, olhos ardendo com dor e raiva, argumentava que já haviam esperado demais, que lei do homem branco nunca protegeria povo vermelho, que única linguagem que Colt entenderia era violência. Era momento crítico. Se os guerreiros atacassem, mesmo que conseguissem matar Colt e seus homens, o exército viria em retaliação massiva. Todo homem, mulher e criança na aldeia seria morto ou forçado à marcha da morte para a reserva distante em território hostil. O Zorro precisava agir rápido para prevenir catástrofe, mas também entendia a frustração de Touro Bravo.
Quantas vezes promessas haviam sido quebradas? Quantos tratados violados? Por que estes homens deveriam confiar em mais promessas? O Zorro propôs plano ousado que exigiria a cooperação de múltiplas partes e sincronização perfeita. Primeiro, as evidências roubadas precisavam chegar às autoridades federais corretas, não ao coronel corrupto em Fort Griffin, mas diretamente ao Procurador-Geral dos Estados Unidos em Washington, através de telégrafo e correio expresso. Xerife Bradley, finalmente encontrando coragem para desafiar Blackwood, concordou em enviar telegramas urgentes usando sua autoridade oficial. Segundo, precisavam adiar qualquer confronto violento até que investigadores federais chegassem, uma questão de pelo menos 2 semanas. O chefe Águia Dourada prometeu usar toda a sua influência para conter os jovens guerreiros, mas advertiu que seu controle era limitado. Terceiro, e mais perigoso, alguém precisava confrontar Colt diretamente, não com violência, mas com verdade documentada, dando-lhe chance de se render pacificamente antes que forças federais chegassem. Era missão virtualmente suicida, entrar no rancho fortificado de um homem desesperado que já havia tentado assassiná-lo, sem garantia de que ele aceitaria a rendição sob resistência fatal. Mas era a única maneira de evitar banho de sangue. E havia um elemento adicional. Comerciantes honestos de Red Rock, liderados por proprietário de loja geral chamado Samuel Henderson, concordaram em testemunhar publicamente contra Colt e Blackwood, se o Zorro pudesse garantir proteção contra a retaliação. Cada peça precisava se mover no momento exato, ou todo o plano desmoronaria em violência. Ao meio-dia do dia seguinte, sob o sol implacável do Texas, o Zorro e Tonto cavalgaram abertamente para o rancho de Jedediah Colt. Os guardas nas torres ficaram tão chocados com a audácia que inicialmente não souberam como reagir. Ninguém simplesmente cavalgava direto através dos portões fortificados em plena luz do dia. Quando finalmente se recuperaram, 30 rifles foram apontados para os 2 cavaleiros solitários. Mas o Zorro, sentado ereto em Silver com postura de autoridade inabalável, não mostrou medo. Colt emergiu de sua casa, homem de 40 anos com barba ruiva, vestindo roupas de fazendeiro caras mas incongruentes com sua natureza brutal. Ele olhou para o Zorro com mistura de curiosidade e desprezo, inicialmente divertido com o que parecia ser intrusão suicida. Mas quando o Zorro calmamente declarou que tinha evidência documental de fraude, conspiração para defraudar governo federal, violação de tratado, tentativa de homicídio e que telegramas já haviam sido enviados a Washington solicitando investigação federal imediata, a expressão de Colt mudou de diversão para preocupação, depois para raiva. Ele exigiu ver as supostas evidências. O Zorro, com um movimento deliberado, removeu de dentro de sua camisa cópias das cartas incriminadoras e as jogou aos pés de Colt. O fazendeiro corrupto pegou os papéis, leu rapidamente e sua face ficou pálida quando percebeu que estava olhando para sua própria caligrafia, discutindo o esquema criminoso. Por longos segundos que pareceram eternidade, Colt ficou imóvel, olhando para os papéis que provavam sua culpa. Sua mente trabalhava freneticamente através de opções. Poderia ordenar seus homens a matarem o Zorro e Tonto aqui e agora, mas isso apenas confirmaria a culpa e faria dele fugitivo federal, caçado por todo o Marshall no território. Poderia tentar fugir para México, mas abandonaria tudo que havia construído. Ou poderia aceitar a oferta do Zorro, render-se pacificamente, cooperar com a investigação federal, testemunhar contra Blackwood e o coronel corrupto em troca de sentença reduzida. Seria prisão, sim, mas talvez apenas 5 anos ao invés de 20. E preservaria algum resquício de dignidade ao invés de morrer como cachorro raivoso. Seus homens observavam nervosamente, percebendo que o jogo havia mudado fundamentalmente. Muitos eram mercenários leais apenas ao dinheiro. Se não haveria mais pagamento, por que morrer por Colt? O fazendeiro corrupto finalmente baixou os papéis, seus ombros curvando em derrota. Com voz rouca e quebrada, ordenou seus homens abaixarem as armas. Ele se renderia. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, seus olhos procuravam desesperadamente por alguma saída, algum jeito de virar a situação. E então viu movimento nas colinas além do rancho. Cavaleiros se aproximando. Muitos deles. Touro Bravo havia desobedecido diretamente às ordens de seu chefe. Não conseguindo mais conter sua raiva e sede de vingança, reunira 12 guerreiros que compartilhavam seus sentimentos e lançaram um ataque que Águia Dourada havia proibido. Eles carregavam informação de batalha tradicional, pintados para a guerra, gritando cantos de morte, prontos para massacre. Não sabiam, não podiam saber que naquele exato momento Colt estava se rendendo pacificamente. Do ponto de vista deles nas colinas, tudo o que viam eram 2 cavaleiros confrontando 30 homens armados. Parecia que o Zorro e Tonto precisavam desesperadamente de socorro. A tragédia se desenrolava em câmera lenta. Os homens de Colt, vendo guerreiros comanches atacando, imediatamente esqueceram a rendição e agarraram rifles novamente.
Colt gritou ordens para se prepararem para a defesa. O Zorro, percebendo o desastre iminente, galopou Silver diretamente para o caminho dos guerreiros atacantes, acenando freneticamente para pararem, gritando que havia rendição, que não havia necessidade de violência. Mas os guerreiros, sangue fervendo com fúria de batalha e sede de vingança por mortes de seus irmãos, não ouviam razão. Touro Bravo, liderando a carga, viu apenas o odiado Colt ainda de pé, ainda vivo, ainda zombando da justiça. Ele atirou sua lança com toda a força, visando o coração do fazendeiro corrupto. Tonto agiu sem pensar, apenas reagindo com um instinto protetor de salvar vida humana. Ele lançou-se de seu cavalo em arco desesperado, tacleando Colt e derrubando-o exatamente quando a lança de Touro Bravo assobiava através do espaço onde o fazendeiro havia estado segundos antes. A lança cravou-se profundamente na porta de madeira atrás deles, tremendo com força do impacto. Simultaneamente, Zorro disparou seus 2 revólveres diretamente para cima, o som ensurdecedor finalmente quebrando o transe de batalha dos guerreiros. Eles puxaram suas montarias tão abruptamente que vários cavalos empinaram. Touro Bravo olhou com horror para onde sua lança havia ido, não no peito de Colt, mas na madeira. E Tonto, o traidor que havia salvado o inimigo, confusão total reinou por vários segundos. Zorro aproveitou o momento, sua voz trovejando com autoridade que silenciou todos. Colt havia se rendido. Justiça seria servida através de lei, não vingança. Investigadores federais estavam a caminho. O tratado seria honrado. Não haveria massacre de nenhum lado. Touro Bravo, sua fúria finalmente quebrando em realização do que quase fizera, destruir qualquer chance de justiça legal em favor de satisfação momentânea de vingança, deslizou de seu cavalo e caiu de joelhos. Arco caindo de suas mãos tremem. Ele havia falhado seu povo ao colocar emoção pessoal acima de bem coletivo. Mas Tonto aproximou-se dele, colocou mão em seu ombro e falou palavras de compreensão. A raiva de Touro Bravo era justa, a dor era real, mas sabedoria estava em canalizá-las para a justiça duradoura, não vingança efêmera. 3 dias depois, como prometido, investigadores federais chegaram em força. Não apenas marshals territoriais, mas agentes diretos do Procurador-Geral dos Estados Unidos, acompanhados por oficial de justiça federal que tinha autoridade para sobrepor qualquer decisão de juiz territorial. As evidências fornecidas pelo Zorro, combinadas com testemunho cooperativo de Colt em troca de sentença reduzida, criaram um caso irrefutável. Juiz Blackwood foi preso em sua própria sala de tribunal, acusado de fraude, conspiração, suborno e dezenas de outras acusações federais. O coronel corrupto em Fort Griffin foi igualmente preso por seus superiores militares, enfrentando corte marcial desonrosa. Mais de 20 escrituras fraudulentas que Blackwood havia validado ao longo de anos foram declaradas nulas e sem efeito. Dezenas de outras famílias nativas, não apenas Comanche, mas também Kiowa e Apache, recuperaram terras que haviam sido roubadas através de esquemas similares. O rancho de Colt foi confiscado pelo governo federal como produto de crime. Seus edifícios eventualmente demolidos, as terras devolvidas oficialmente ao povo Comanche com um novo tratado que incluía linguagem mais forte e proteções mais específicas. Os homens armados de Colt, sem empregador e enfrentando possíveis acusações como cúmplices, dispersaram-se rapidamente para territórios distantes. E pela primeira vez em décadas, parecia que talvez, apenas talvez, justiça real fosse possível para povos nativos sob lei americana. Na aldeia Comanche, grande celebração marcou a restauração de suas terras e vindicação de seus direitos. Chefe Águia Dourada, lágrimas de gratidão correndo por seu rosto marcado pelo tempo, presenteou ao Zorro um colar sagrado feito de garras de urso e penas de águia, símbolo de maior honra que a tribo poderia conceder a não-membro. Para Tonto, que havia arriscado tudo para buscar justiça para seu povo, foi oferecido lugar de honra no Conselho Tribal caso algum dia desejasse retornar permanentemente. Touro Bravo, humilhado, mas também educado pela experiência, aproximou-se do Zorro e pediu perdão por quase destruir tudo com seu ataque impulsivo. O herói mascarado aceitou graciosamente, explicando que entender a diferença entre coragem e imprudência, entre justiça e vingança, era sabedoria que vinha apenas através de experiência dolorosa. O jovem guerreiro havia aprendido lição vital. Xerife Bradley, finalmente tendo encontrado sua espinha moral, visitou a aldeia para apresentar desculpas oficiais em nome da cidade de Red Rock e prometer proteção futura dos direitos tribais. Comerciantes honestos da cidade estabeleceram acordos comerciais justos com os Comanche, trocando ferramentas e suprimentos por peles e artesanato em termos equítanes. Crianças brincavam livremente pela aldeia pela primeira vez em meses, sem medo de ataques. Fogueiras ardiam com celebração ao invés de preparação para a guerra.
E entre os tepis, anciãos fumavam cachimbos de paz, contando histórias de como dois heróis, um mascarado de branco e seu irmão de sangue, haviam trazido justiça verdadeira ao território Comanche quando todos os outros haviam falhado ou desistido. Com o sol poente pintando a pradaria do Texas em tons de ouro e púrpura, chegou o momento da partida do Zorro e Tonto. Praticamente toda a aldeia se reuniu para despedir-se dos heróis que haviam salvado não apenas suas terras, mas possivelmente suas próprias vidas ao prevenir guerra que teria resultado em massacre. Chefe Águia Dourada ergueu suas mãos em bênção tradicional, invocando proteção dos espíritos para os dois guerreiros em suas jornadas futuras. Mães levantaram bebês para que pudessem algum dia dizer que haviam visto o lendário Cavaleiro Mascarado e seu companheiro sábio. Guerreiros jovens, incluindo o Touro Bravo, bateram lanças em escudos em saudação respeitosa. Ancianos inclinaram cabeças em reconhecimento de dívida que nunca poderia ser totalmente paga. Zorro verificou as cinchas de Silver uma última vez, seu coração pesado com satisfação profunda, mas também tristeza de partir. Tonto abraçou brevemente seu primo Lobo Cinzento, prometendo retornar para visitar quando as estações permitissem. Então, com o Silver empinando magnificamente contra o céu em chamas e o cavalo malhado de Tonto relinchando em resposta, os dois heróis viraram suas montarias para leste, onde novas aventuras certamente os aguardavam. Eles galoparam através da pradaria enquanto o sol tocava o horizonte, suas silhuetas tornando-se sombras contra a luz dourada antes de desaparecerem completamente na vastidão do território. Mas sua lenda permaneceria viva no território Comanche para sempre. A história de como justiça verdadeira triunfou sobre ganância, como coragem confrontou corrupção, e como dois homens de mundos diferentes provaram que direito e lei, quando devidamente aplicados, podiam servir todos os povos igualmente. Onde quer que os fracos fossem explorados, onde quer que tratados fossem quebrados, onde quer que justiça fosse negada, ali estariam eles, sempre prontos, sempre vigilantes, sempre incorruptíveis em sua missão eterna de trazer luz onde havia escuridão e esperança onde havia desespero. Pois eram mais que homens, eram símbolos viventes de que justiça verdadeira era possível se apenas houvesse alguém corajoso o suficiente para lutar por ela, sem importar as probabilidades, sem importar o perigo, sem importar o custo pessoal. E enquanto tais homens existissem, a chama da esperança nunca se apagaria completamente, mesmo nos dias mais sombrios da fronteira americana.